Meus amados irmãos, nós já estamos no jardim do Getsemane. Aqui nós vamos orar e queimar todos os pedidos de oração que trouxemos do Brasil. Olha que lugar lindo, separado aqui pra gente. Vamos celebrar ao Senhor aqui nesse lugar. Bendito seja Deus. Anestesiado, porque é difícil às vezes você discernir, entender de fato aonde você está. A ficha vai cair depois, vocês vão ver que quem veio pela primeira vez, conforme for passando os dias, a ficha parece que vai caindo. Mas eu queria chamar a sua consciência e atenção e dizer que você está no jardim do Getsemane. Glória a Deus. Foi em algum lugar aqui, nesse jardim, que na verdade era um grande pomar, né? Era uma plantação de azeitonas. A Bíblia chama jardim, mas na verdade são pomares. Em algum lugar aqui, não em outro. A montanha é essa, onde era uma plantação grande de azeitonas, de oliveiras. Em algum lugar aqui o mestre esteve. E nós podemos estar exatamente no local aonde a Bíblia diz que ele esteve orando. Eu quero ler o texto e depois nós vamos partilhar. Se os irmãos quiserem caçando aqui, ó, os lugares de sol, eu acho que vai ser mais confortável. O Evangelho de Mateus, como o de Marcos e também o de Lucas, relata um episódio que todos nós conhecemos, mas eu vou ler para os irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus saiu cantando, desceu cantando lá de onde nós estivemos, do cenáculo, e ele veio nesta direção. E diz assim, Lucas capítulo de número 22, versos a partir do 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza, e lhes disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, queridos? Então a Bíblia nos diz que esse lugar era um lugar que Jesus costumava orar. Era um lugar íntimo de Jesus. Era um lugar conhecido. Ele estava acostumado a vir para cá orar sempre. E ele vem cantando, descendo lá do cenáculo, cantando para cá. Mas a Bíblia diz que quando chega aqui no jardim, que ele estava acostumado sempre a orar, ele escolheu um lugar. Ele não veio aleatoriamente, como quem sabe era de costume do mestre. Qualquer lugar aqui era bom de orar. Mas a Bíblia diz que nesse dia, o dia da última ceia, o dia em que ele, como a Silvia disse, decidiu se entregar por nós, ele veio para o jardim como de costume, mas ele escolheu um lugar específico. A escolha aqui nos mostra que Jesus escolheu um lugar específico para orar.
E o lugar específico que Jesus escolheu para orar era nada mais, nada menos do que o Getsemane, que era uma parte no jardim separada para o processo de extrair azeite das azeitonas. Então ele não fica, como de costume, no jardim em qualquer parte. Ele escolhe o lugar da prensa. Getsemane quer dizer prensa de azeite. O lugar da fabricação do azeite que tinha costumeiramente nos lugares de plantação de oliveira. Então ele escolhe esse lugar. O lugar do processo. O lugar aonde as azeitonas eram esmagadas, bonitas no pé. Se vocês estivessem vindo aqui no período em que os pés estão carregados de azeitona, é muito bonito. Mas ele não escolheu esse lugar de beleza. Ele escolheu esse lugar onde as azeitonas já estavam colhidas, arrancadas dos seus galhos, arrancadas das árvores e colocadas em pedras. Duas pedras esmagavam as azeitonas, de forma que aquelas azeitonas bonitas eram completamente esmagadas, desfiguradas, moídas. Foi esse lugar que Jesus escolheu para decidir morrer por nós. Aleluia. Alguns estudiosos dizem que o inferno, literalmente como ele é, veio a Jesus aqui no Jardim das Oliveiras, especificamente no Getsemane. Aqui ele era prensado de todas as formas. A azeitona ela é triturada, a força daquelas duas pedras, uma por baixo, uma por cima rodando, fazem pressão naquelas azeitonas ao ponto dela ficar completamente destruída. E quanto mais ela é prensada, mais ela libera aquilo que ela tem de melhor, a sua essência. O óleo é extraído por causa desse processo. A oliveira também é conhecida, ou a azeitona, a oliveira, o azeite que vem extraído da oliveira. A oliveira é conhecido como a vitória da luz sobre as trevas. Porque depois desse processo, o azeite é fabricado, e é o azeite que é o combustível das lâmpadas. Então, as oliveiras são consideradas como a vitória das trevas, a vitória da luz sobre as trevas. E era aqui que Jesus estava decidido. Foi o lugar que ele escolheu para mostrar para nós que aqui, mesmo com todo o sofrimento, com tudo aquilo que ele estava passando, ele estava decidido a vencer as trevas. Amém. Era necessário passar por aquele processo. Ele escolheu, ele se decidiu. Aqui ele assume a nossa natureza na sua pior fragilidade. Aqui Jesus não teve medo da cruz. Aqui Jesus não teve dúvidas daquilo que ele ia fazer para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Quando ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava temendo era o derramamento do cálice da ira de Deus. Ele ia beber da ira de Deus. A ira de Deus começou a ser derramada aqui sobre Jesus, porque aquela ira era para ser sobre nós. Mas ele assumiu o nosso lugar. Aleluia. E prensado, ele aceita o desafio de beber a ira completa de Deus. Foi o pior momento, querido. O pior momento de Jesus começa aqui no jardim do Getsemane. Aqui ele teve contato com tudo aquilo que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim ele não desistiu. Aqui Jesus orou não para que a sua vontade prevalecesse, não para que a sua vontade humana prevalecesse, por causa da dor, por causa da angústia, por causa do medo. Aqui ele não ora para que a vontade dele prevaleça. Aqui ele ora para que a vontade de Deus prevaleça. E o que eu aprendo com isso? Eu não oro para que Deus faça o que eu quero que ele faça.
Aqui eu aprendo que eu oro para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, ainda que isso me custe uma dor, um sofrimento, ainda que para isso eu precise ser esmagado, que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vontade. Aleluia. Glória a Deus. São um dos ensinamentos que nós aprendemos aqui com Jesus. Aleluia. Não ceder. Porque mesmo depois de todo aquele sofrimento, ele sabia o porquê que ele estava passando por aquele processo. Então, querido, muitas das vezes nós questionamos a Deus o nosso processo. E nós não devemos questionar muitas das vezes o processo, nós devemos viver o processo. E amadurecer nesse processo. E deixar com que Deus extraia de nós, no processo, o nosso melhor. Certa feita eu estava na igreja, uma semana antes eu havia pregado sobre o Getsemane. E uma semana depois, uma diaconisa nossa perdeu um filho. Foi assassinado na comunidade que nós moramos. E ela veio me perguntar e disse, pastor, por quê? Eu disse, filha, você lembra da palavra da semana passada? Ela disse, lembro. E o que eu disse? Ela disse, o Senhor terminou dizendo assim, mesmo no sofrimento, produza. Nós devemos produzir, mesmo no sofrimento, produzir esperança, produzir luz para esse mundo em trevas. Daqui Deus vai extrair o nosso melhor. Amém. Nome Glória a de Deus. O crente mesmo pressado, o crente mesmo sofrendo, ele produz, querido. Então não deixa o teu ministério ser improdutivo por causa da perseguição, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa da solidão. Aqui Jesus experimentou a solidão. E não é porque os discípulos não queriam estar com Jesus, eles vieram com ele até aqui. Eu não acredito que eles abandonaram Jesus, é que aquele processo era só dele. Naquele processo os discípulos não podiam intervir, porque Lucas especifica que eles não estão dormindo simplesmente porque estão com sono. Eles estão dormindo de tristeza. O peso desse lugar da ira, do derramamento, da ira de Deus era tão grande que a tristeza tomou conta desse lugar. E os seus discípulos não estavam despertados porque eles não queriam estar dormindo. Ou queriam estar dormindo, eles adormeceram de tristeza. A tristeza nesse lugar era profunda, era visível. Mas aquele peso ninguém podia carregar por ele. Porque o que ele veio para fazer, só ele podia fazer. Não era intervenção de homens. O William falou ainda agora, nada do que você pudesse fazer, nada do que os discípulos fizessem, mudaria aquele destino, aquele propósito era de Jesus e de mais ninguém. A oração evita que a gente sofra a tentação. É o que Jesus nos ensina. Mas aquele processo específico era só dele. Tem processo na nossa vida que não adianta você terceirizar. Tem processo na sua vida que você precisa viver. Mas vivendo o processo, não deixa ele te sucumbir. Produza. As pessoas precisam ver que mesmo sofrendo, mesmo num processo, você é alguém produtivo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é oliveira. Aleluia. A oliveira não morre. É uma planta milenar. Eu estava olhando, enquanto estava pensando no que ia falar para os irmãos, olha o aspecto dessa oliveira. Parece estar morta, mas eu olhei para o pé dela, olha lá, está saindo um ramo novo. O processo que muitas das vezes parece com morte, na verdade tem o poder de gerar vida. Na vida do crente é assim. Então não ceda. Permaneça até o fim. Deus não te trouxe aqui como um turista para visitar um lugar apenas histórico. Deus te trouxe para o centro da sua... Uma vez na vida de todos, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Louvamos a Ti porque Tu és Deus que nos ouve, é Deus que estás conosco. Aleluia. E nos atenderá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez entregamos esses pedidos em Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Cada pastor que com muita fé trouxe o pedido de suas ovelhas, dos membros de suas igrejas, Senhor, apresentamos a Ti, os Teus olhos são como chama de fogo. Contempla agora, meu Pai, cada pedido, cada necessidade de oração. Pai, Teus filhos e filhas, oh Deus, aqui está, Pai.
nos Em entregando, nome do Senhor, pastor confiando a Bonello, nós Deus, a tua esse filha momento. Simone Nós família confiamos está aqui, neles, Deus. a quem No realmente nome tem de poder, Jesus que é o Cristo, olha Senhor, quem está nesse aqui, ato de Jesus. fé, aqui no Eduardo Monte das Barbosa, Oliveiras, para ser de nós libertação. estamos crendo Olha que quantos portas nomes, serão meu abertas, Deus grandioso. Tu és o Senhor que pode. Oh, meu maravilhoso Deus, irmãos da Igreja de Socorro, Senhor. Os irmãos de Limeira, da Assembleia de Deus de Madureira, de Limeira, Deus, no nome de Jesus Cristo. Olha aqui nós estamos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, porque Tu és o Senhor vivo. Deus, no nome de Jesus, honra a nossa fé, Senhor. Honra a fé dos Teus filhos. Meu Deus grande, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Oro a Ti pelo Fernando, Labral Parque, Deus, Pastor Elias. Olha, Senhor, cada nome, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Olha o pedido do Miguel, Senhor. Do Vanildo Lima, do Antônio, Senhor. Giovanni Antônio, todos que aqui estão. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és grande, Senhor. No nome de Jesus. Oh, maravilhoso Senhor. No nome de Jesus. Oh, Deus. Bênçãos da tua